capoeira da cobrinha é cultura, é muito mais. A cidade é Leopoldina, estado Minas Gerais. Capoeira da cobrinha é cultura, é muito mais. A cidade é Leopoldina, estado Minas Gerais. Capoeira da cobrinha vai deixar muita esperança. Deixo aqui o meu abraço para adultos e crianças. Capoeira da cobrinha é cultura, é muito mais. A cidade é Leopoldina, estado Minas Gerais. Capoeira é coisa boa, é a nossa esfera de fonte. Deixo aqui o meu abraço pra todos de Belo Horizonte. Capoeira da cobrinha é cultura, é muito mais. A cidade é Leopoldina, estado Minas Gerais. Olha, a nossa capoeira tá aqui em todo o mundo. Deixo aqui o meu abraço pro meu mestre Raimundo. Capoeira da cobrinha é cultura, é muito mais. Deixo aqui o meu abraço, é de Minas que é Gerais. Eu sou de Leopoldina, Minas Gerais. Eu nasci na zona rural, meu pai tinha um sítio, né? Então nós viemos da roça, eu tinha 17 anos quando eu vim da roça. Foi onde eu conheci uma capoeira lá em Leopoldina, tinha um colega que fazia ali de Cataguás, que fazia capoeira lá, adorei, vi um movimento muito bonito. Mas na época muitas pessoas eram contra a capoeira ainda, falavam com meu pai para não deixar eu fazer. Aí, porque capoeira era coisa de umbanda, cara, coisa de pessoa errada, a pessoa era até presa quem fazia capoeira, os negros, né, na época. Então foi uma mentira que o pessoal falava na época. Então assim, mas meu pai deixou eu fazer, eu falei, pai, deixa eu fazer, pai, que eu gostei da capoeira. Aí continuei fazendo, então é onde eu cresci no mundo da capoeira, mesmo com 17 anos de idade já. Aí depois eu comecei a ir para o Rio de Janeiro também, assim, todo sábado e domingo lá para a Praça Pacificador de Caxias. Ficava lá em Duque de Caxias jogando capoeira na praça, onde eu conheci muitas pessoas, muita gente. Uns vinham para Leopoldina e ficavam comigo uma semana lá me ensinando capoeira. Mestre Cobra Mansa, na época chamava Mestre Cobrinha, ficou na minha cidade 6 meses. Um cara que me ajudou muito na capoeira também. Ficou muito famoso ele também. Hoje ele é um grande mestre da capoeira, ele chama Mestre Cobra Mansa. Então é uma pessoa muito famosa também. É o que me levou para os Estados Unidos uma época lá, que fez um evento lá e me chamou e me convidou e eu fui para lá. Então olha como é que foi bom. Então é o que a capoeira cresceu, graças a Deus. Eu formei, 8 anos depois eu formei a mestre de capoeira lá no Rio de Janeiro com o mestre Raimundo, que me formou a mestre de capoeira. Olha que interessante, né? Agora a pessoa demora muito formar mestres de capoeira, mas na época eu formei com 8 anos só de capoeira. Então valeu a pena e graças a Deus comecei a dar aula em Leopoldina, graças a Deus, foi bem. É onde eu dei aula em várias cidades lá na minha região, na zona rural, nos distritos, nas escolas também, já dei aula muitas vezes também. E hoje eu tenho a minha academia que eu dou aula ainda hoje para crianças e para adultos. Só que adultos o Léo me ajuda a dar aula, que eu já formei ele é mestre, ele que me ajuda a dar aula. É o que valorizam muito a capoeira lá de Leopoldina também, graças a Deus está muito bem. E já tem lá em Estrela d'Alva e Volta Grande, que nós temos a capoeira também, os alunos meus que eu formei a professores, que dão aula lá também. Então é uma história da nossa região ali, da Zona da Mata, como diz o outro. É onde eu fui o representante da capoeira da Zona da Mata. Mas graças a Deus está bem, já vou... Em janeiro agora eu já vou fazer 70 anos, dia 14 de janeiro. Então a idade está chegando, a gente até esquece algumas coisinhas na mente, assim, mas faz parte do jogo, ainda estou jogando minha capoeira também, tá bom. Então, porque lá era a capoeira boa que eu vi lá, que eu fiquei assustado na roda de capoeira na praça.
e era livre, né, para a gente jogar capoeira na praça com um mestre, com um monte de pessoas, com um monte de gente. Então foi onde eu cresci muito na capoeira lá, com essas pessoas. E eu era pobre também, não tinha uma situação financeira boa. Aí eu ia assim, eu tinha uma tia que morava lá também em Duque de Caxias, que eu almoçava e jantava na casa dela lá, dormia lá. Mas assim, eu ia até de carona, que o pessoal ia buscar gasolina, me levava de caminhão e voltava me trazendo. É onde eu cresci muito com a capoeira lá. E muitas pessoas de lá que vieram em Leopoldina, às vezes ficava comigo também alguns dias lá. É o que me ajudou muito no mundo da capoeira, principalmente esse mestre Raimundo que me formou. Raimundo Souza de Silva Filho, que me formou a mestre. Então é o que ajudou muito a capoeira, foi uma história legal. E o Rio de Janeiro realmente hoje é famoso no mundo da capoeira até hoje. Né? Eu vou muito no Rio ainda, nos eventos de capoeira lá dos colegas, dos amigos. Mestre Camurça lá na PUC mesmo, toda vez me chama, vai sempre na minha casa também. Então é uma amizade que a gente faz com a capoeira que faz bem para nós. Do Rio, lá de Duque de Caxias, de lá até hoje, mora lá ainda. Muito legal meu mestre Raimundo, me ajudou muito, mas coitado, já está com quase 80 anos já, né? Então já está mais devagar agora. Mas deixou a nossa história. A minha capoeira, a nossa capoeira lá em Leopoldina, que eu dou aula, não, a gente fala assim, é capoeira, entendeu? Ela não é de Angola, regional, tal, coisa. Então a gente joga a capoeira e faz todo o trabalho da capoeira, todos os movimentos, todos assim da capoeira, faz as rodas com essas coisas que eu te falo assim da capoeira, né? Que as pessoas falam. Mas a capoeira nossa que a gente faz, e fala assim, a capoeira ela é uma defesa pessoal também. Ela não é só lado cultural, mas é de defesa pessoal também. Então a gente faz também com as crianças, treina defesa pessoal, reflexo, entendeu? Agilidade e tal, mas a gente não deixa ser uma capoeira agressiva, de machucar as pessoas, de agressão, quando joga capoeira, para ter um respeito, ter um carinho especial e conquistar amizades. É o que eu faço, o meu trabalho da capoeira. Mas ela é o lado de show de capoeira, de dar salto mortal, fazer relógio, giratório, tudo assim, alça em mão. É tudo que eu ensino meus alunos, que meus alunos fazem. Tenho muitas crianças que fazem capoeira, graças a Deus, que é muito importante para nossas crianças, principalmente, mas para os adolescentes, para os adultos também, é muito bom. Temos muitos alunos lá. E na região também tem uma amizade muito boa, já dei aula em vários lugares lá na região. Então, assim, é a capoeira nossa, é a verdadeira capoeira, a gente fala assim. Mas a gente respeita todas as capoeiras, a gente tem que ter o respeito. Tem pessoas que é só angoleiro, a gente tem que respeitar também. Cada um é cada um, né? Os regionais e tal, eu sou assim. Mas a gente trabalha a capoeira, toda a nossa capoeira em Leopoldina, nesse sentido, para todo mundo. Mas tem que ser um show de capoeira também para exibição de... A gente desfila no 7 de setembro lá, todo ano, a gente desfila com as crianças, com os adultos, dá um show de capoeira para as pessoas verem. E é muito importante, principalmente para nossas crianças, aprender capoeira. Eu falo com os pais, com as mães, que é muito importante. A minha academia, que é uma academia muito boa, principalmente para crianças, que eu tenho pula-pula, cama elástica, mini trample, tatame, colchão, gangorra, tem tudo lá assim, para as crianças ter essa agilidade de fazer também, de pegar agilidade e extravasar a energia, que é muito importante. Porque, infelizmente, os brinquedos antigos, quando eu morei na roça, quando eu vim para a cidade, quer jogar bilosca, peteca, queimada, tal, um monte de coisa que tinha assim, hoje quase que não tem mais. Até o futebol diminuiu a quantidade de pessoas que fazem futebol, né, dançar e tudo. Então isso tudo foi um prejuízo, porque assim, o celular e televisão está tomando conta muito das nossas crianças. Então é muito importante as crianças fazerem uma atividade física. Tanto a capoeira, que dá muito mais agilidade do que qualquer outros lados esportivos, mas é muito importante também a criança fazer outro tipo de esporte, natação, bola, outras lutas também que existem, a gente respeita todas as demais lutas, né? É importante as crianças extravasar a energia, fazer ginástica. É o que eu trabalho muito nesse sentido.
Realmente, antigamente tinha muito esse lado de agressão, ainda tem até hoje ainda alguns que faz muita agressão no jogo da capoeira. No início, que a gente é mais jovem assim e tal, a gente até encarava, fazia também, entendeu? Encarava essas pessoas que vinham querer chutar a gente, machucar, dar martelo, meia-lua, prisão, chapa, tal, para querer machucar a gente tinha o lado de defesa pessoal, né? Então a gente fazia também os ataques e defesas. Mas assim, não é todo mundo que faz isso, é muito poucas pessoas que vai para esse lado de agressão. Eu não vou, eu não gosto, eu gosto de jogar capoeira. É agilidade e conquistar amigos e pessoas para o mundo da capoeira e da nossa vida. Então eu não gosto muito desses caras que faz muita agressão não, porque até machuca muitas pessoas. Olha para criança, você fazer uma aula de capoeira com crianças com agressividade, machucar uma criança, a criança cair, bater a cabecinha no chão, joelho e tal. Quer dizer, você tá aí, você vai prejudicar a criança em vez de ajudar. Por isso que tem que ser uma coisa bem legal. As criancinhas vai crescendo, aí vai pegando o lado de defesa pessoal, vai tendo o seu conhecimento de defesa pessoal também. Então a capoeira ela é regional, ela é defesa pessoal, ela é angoleiro, é tudo, mas ela tem um lado cultural também que a gente fala, é o lado esportivo. Isso que é importante. Nossa Senhora, quase todas as cidades acho que tem capoeira lá. Mesmo as cidades menores, pequenas, tudo já tem capoeira. Tem muita cidade que põe a capoeira nas escolas também, que é muito importante isso, né? E, então, assim, na região da Zona da Mata, principalmente, nossa, isso é muita amizade mesmo. Igual a mestra Chaveirinho, que é minha amiga também, lá de Muriaé também. O mestre Tiriba, coitado, que morreu muito cedo, coitado. Mas é um jogo da vida, mas eu tenho assim um bom relacionamento com o pessoal de Juiz de Fora, então, Nossa Senhora, Viçosa, Ubá, lá em Paraíba, a Mestra Tida também de Ubá, que é uma amizade grande que eu tenho também lá, os meninos lá, o Naninho, os pessoal, tudo, de outras pessoas lá. A gente não guarda o nome de todo mundo, que é tanta gente, não dá para falar o nome de todo mundo, mas graças a Deus nós temos um bom relacionamento com o mundo da capoeira, tanto em Minas Gerais como em outros países. E como eu já fui até nos Estados Unidos, eu fiz algumas amizades lá fora também. E muitos amigos meus também que dão aulas fora do Brasil também, são todos colegas. Então, a academia que eu comecei a dar aula, a gente alugava um espaço assim para poder dar aula de capoeira, era muito simples assim, a gente não tinha uma condição financeira muito boa, então a gente começou a capoeira, depois foi melhorando um pouco, foi mudando e tal, graças a Deus hoje eu tenho até meu salão para dar aula de capoeira, né? Tenho a minha academia, graças a Deus eu consegui. Não assim muito fácil financeiramente, que a gente não tinha assim, uma condição financeira, que meu pai, coitado, veio da roça com 7 filhos, né? 2 filhas e 5 filhos, e meu pai vendeu o nosso sítio para comprar uma casa em Leopoldina, então coitado, ele foi servente de pedreiro, olha como é que foi assim, então não teve uma condição financeira de estudar a gente. Eu fiz só até o 2º grau também, mas graças a Deus trabalhei na Defensoria Pública, né? Sou juiz de paz hoje ainda, até hoje lá em Leopoldina, eu faço casamento, a gente ganha R$ 53 por cada casamento que faz, que não tem salário, né? Mas diminuiu a quantidade de casamentos também, mas faz parte. Mas a capoeira, graças a Deus, eu dou aula lá para nossas crianças, lá para os adultos, entendeu? A gente cobra barato também, eu cobro só R$ 50 por mês dos alunos lá. Então, assim, é importante para as crianças ter essa atividade. Mas eu consegui, o terreno que eu comprei, eu penhorei na Caixa Econômica para fazer o salão, deu certo, graças a Deus, estou levando meu barquinho, está ótimo. Mas a nossa região tem muita capoeira. Em Leopoldina também, graças a Deus, tem muitos capoeiristas. Então, são os movimentos da capoeira, que é muito movimento que a capoeira tem. E até eu já fiz judô, já fiz taekwondo, entendeu? Também fiz karatê. Mas assim, como a capoeira dá mais agilidade, dá mais velocidade nos movimentos e tudo, e é também uma defesa pessoal, é onde eu encaminhei mais para a capoeira, onde eu cresci no mundo da capoeira por isso, porque dá muita agilidade. Depois de quase 20 anos lá que eu estava fazendo capoeira, foi onde eu aprendi da mortal, da gata, u sem mão, relógio giratório, ainda faço, dei mortal até 61 anos de idade, ainda faço uma u sem mão até hoje, relógio giratório, ainda faço hoje com 70, vou
fazer 70 anos agora em janeiro. Então olha como é que a capoeira dá muita agilidade para a gente. Então ajuda também nessa parte da defesa pessoal, além do lado bonito da capoeira, que é fazer o show de capoeira, como diz o outro. O problema é a gente entra numa roda e começa a fazer os movimentos de capoeira, né? Então, assim, se pegar um daquele que quer te agredir, que quer te coisar, você já faz menos movimentos, assim, de beleza, de agilidade. Mas quando essa pessoa também é legal para jogar, então você faz um jogo bom, rápido, bem violento, bem velocidade, mas com respeito um com o outro, para evitar de machucar, para evitar de ter uma coisa muito agressiva. Mas infelizmente tem alguns que nem respeitam a gente, mesmo com a idade que a gente tem, ainda quer jogar dando rasteira na gente, querendo acertar um martelo na gente e tal. Mas graças a Deus até hoje eu ainda tenho a minha defesa pessoal também no mundo da capoeira ainda. Mas eu prefiro fazer um joguinho mais de beleza. Não é hora de eu levar uma pancada, né? E nem dar pancada em ninguém também. É onde a gente respeita muito e quero muito esse respeito de todos os capoeiristas. Mas cada um é cada um. Além do bênção, meia-lua de frente, meia-lua presa, rasteira e rapa, rasteira e chapa, aú sem mão, aú com a mão só, aú com um dedo só, mortal, gato, tesoura, chapéu de couro, relógio. Então, assim, são muitos movimentos que da beleza dos artistas de fazer esses movimentos, entendeu? Eu até depois, assim, eu vou até mostrar alguns movimentinhos que eu faço até hoje, já vou fazer 70 anos. Então, assim, é uma coisa que ajuda nesse lado. Mas a capoeira, ela faz todo esse tipo de trabalho. A gente dá uma volta por trás do colega, tal e tudo, mas assim, com respeito. É o toque de instrumentação que faz a capoeira, né? Se for só a capoeira Angola, aí já é uma capoeira mais devagar, mais lenta, mais no chão, mais deitado, tal. Se for a regional, tal, já joga mais em cima, com mais velocidade e tudo. Tem a outra capoeira também que joga assim entre um e a outra. Então, assim, depende do toque de instrumentação que é o jogo da capoeira. É o que mais faz a gente jogar a capoeira. É a instrumentação e a gente tem que respeitar todo esse lado. Então, é o que a gente tem que dar essa orientação. Ó, joga uma capoeirinha agora mais de beleza, mais arte, mais coisa. Ó, agora joga um pouquinho mais firme, um pouquinho, tal. Levanta a perninha, joga mais alto, galera, tal, pá. E depois, ó, agora a capoeira mais firme. Vamos lá, vamos jogar a capoeira agora mais velocidade, tal. E cuidado, tal. A gente orienta para esse lado. O mestre que orienta para isso, para não deixar de qualquer maneira. Que faz parte do jogo da capoeira. Então, é a luta, né? É a luta, os movimentos, os golpes, né? Que a gente ensina. A orientação também da capoeira, que é muito importante. A parte educativa também, que é muito importante, do respeito, do carinho, das amizades. Então, assim, a capoeira, assim, ela é também esse lado educativo. Não é só lutar, né? Tipo assim, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento de ser uma pessoa séria, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que, eu falo assim, que tenha um Deus na mente para só fazer o bem em vez de fazer o mal, que é muito importante isso. Então, a capoeira é para tudo isso, entendeu? É onde todos que quer levar o conhecimento e que aceita o respeito da orientação do mestre, da educação dos mestres, é crescer para o bem. É o que eu falo muito nisso aí. Então, por isso que é importante muitos golpes, muita velocidade, muito defesa, muito ataque, muita esquiva, né? Então, assim, descer no chão, levantar, voltar, sempre olhando para a pessoa que está lutando com você, para evitar de que a pessoa, você põe a cabecinha no chão e a pessoa vem te dar um chute. Onde faz todo o movimento olhando para a pessoa, e eu trabalho muito a mão da capoeira protegendo o rosto. Existe muita capoeira que faz assim, né? Protege o rosto com a mão, a outra mão para trás. Eu respeito também esse lado da capoeira. Mas lá a minha capoeira eu ponho mais jogando, fazendo a ginga, com as duas mãozinhas na frente para casa de defesa. Se alguém chutou a barriga, você defender. Eu trabalho mais assim, mas eu respeito quem tem o seu tipo de aulas também. Então a gente tem que respeitar tudo isso.
Cada um tem seu estilo de capoeira. Então, quando eu vim da roça, assim, né, a gente não conhecia lutas nenhuma, a verdade é essa, né? A gente fazia só trabalho na zona rural. Então, quando eu vi a capoeira, achei interessante, assim, bonito, legal os movimentos. Mas depois conheci as outras artes marciais também, que eu também aprendi a fazer também algumas. Mas a capoeira foi o que mais me chamou a atenção, que eu mais dediquei para a luta foi a capoeira. Então, assim, ainda tem assim, a gente morava na roça, pegava lenha na capoeira, no meio do mato lá que chamava capoeira, pegava a lenha lá para poder fazer almoço e janta no fogão. Aí quando eu vim para a cidade, capoeira, eu falei, capoeira? Aí que eu fiquei sabendo que deram o nome de capoeira, porque os escravos treinavam na capoeira como luta, e fazia nas fazendas das pessoas assim, fazia dança, quando tocou berimbau assim para dançar, para cantar, para enganar os feitores da época, para não falar que era luta, que era dança. Era dança. Mas os negros, naquela época, os escravos, iam para a mata da capoeira, é onde eles treinavam a luta da capoeira. E eles deram o nome da luta de capoeira porque a mata chamava capoeira. Então, assim, é onde deu o nome da luta da capoeira. Com certeza, principalmente Leopoldina. Foi uma cidade que teve muitos escravos lá. Uma cidade de muita escravidão. Até hoje mesmo, a turma negra lá é muito maior do que a turma branca. Então, assim, e lá como teve esse capoeirista em 1890, a gente ter tido um capoeirista em Leopoldina, olha que história que era da nossa cidade que tem. Porque assim, como lá foi assim a época da escravidão, assim, muitas pessoas, até teve uma época lá também que o cara não respeitou a Lei Áurea que teve para acabar com a escravidão. Um cara lá, um cara que era dono de uma fazenda lá, ainda continuou deixando os caras todos como escravos. O presidente teve que ir lá com a Leopoldina, né? A mestra Leopoldina, não. Hein? A princesa Leopoldina nossa, até esqueci o nome do presidente que foi lá, para poder agilizar esse cara lá, para poder respeitar a lei que foi aberta para liberar os escravos. Olha como é que Leopoldina tem essas histórias. Mas isso aí, como eu não tenho assim, um documento nesse sentido, não está no meu filme, que eu fiz um filme contando a história da era da capoeira, Capoeira Arte da Liberdade. Então, o Leopoldina eu achei um inquérito policial no fórum, que eu trabalhei na Defensoria Pública na época, e dentro desse inquérito policial, 1.500 processos que ia vir embora aqui para Belo Horizonte, que o nosso juiz ia mandar. Um processo que eu abro, eu vi escrito exercícios de capoeiragem. Olha que história que Deus me iluminou para achar isso. Aí eu li no texto assim, José Francisco Ferreira Neves foi preso, levado para a casa de detenção, enfureceu-se, agrediu o policial Anselmo, o subdelegado Francisco Werneck, atirando-os para fora da casa de detenção com exercícios de capoeiragem. Falei, gente, 1890, Leopoldina já tinha um capoeirista. Olha a história da minha cidade. É uma cena que eu fiz no meu filme, que é muito interessante. E o interessante que tem duas outras histórias que eu achei desse rapaz também, que eu formei, ele é professor de capoeira, Vanderlei dos Santos Neves. Ele nasceu no mesmo distrito lá, onde esse capoeirista foi preso, que chamava José Francisco Ferreira Neves. Falei, Vanderlei, vai ver que era seu bisavô, seu avô, alguma coisa assim, que foi o capoeirista aqui de Leopoldina. E o Dimas também, como eu morei na roça até meus 17 anos, meu pai falava assim, aqui em cima na mata da capoeira tem um cemitério de escravo, a Chiquita vai lá acender vela, que era minha tia. Como eu fui fazer o filme contando a história da era da escravidão, da capoeira e tudo, fui lá nesse meio dessa mata procurar esse cemitério de escravo, ver se tinha alguma placa, alguma coisa lá assim, para falar que era cemitério de escravo. Cheguei lá, achei 12 túmulos no meio da mata da capoeira, túmulos de pessoas, com o nome das pessoas, com grade em volta, cheio de árvore, até a árvore cresceu até dentro dos túmulos. Aí eu achei lá Francisca Polinária de Souza Lima. Falei, gente, o vovô chamava Francisco Souza Lima, tinha uma terra aqui do lado, essa mulher é parente do Dimas. Aí minha prima procurou, achou na certidão de nascimento do tio Joaquim. Dimas, pega a certidão de nascimento do seu pai, é a nossa bisavó que está enterrada nessa mata da capoeira lá, que você achou lá nesse cemitério. Olha que história. Aí tem um policial também, tem um nome lá que está escrito policial em cima assim, que está preso lá, e vários outros nomes de pessoas.
Costa, Lima, Almeida Lima. São 12 túmulos que eu achei. Entendeu? Aí a minha bisavó enterrada na capoeira, eu falei, gente, olha que história da minha cidade. Um mestre de capoeira com uma bisavó enterrada na capoeira. É só eu no mundo. Olha que história. É onde está a cena no meu filme, que o dono do sítio é meu amigo também, que nós estudamos junto lá na roça, e ele mora até aqui em Belo Horizonte. Aí ele me deixou eu fazer uma cena do filme lá, aí eu levei minha turma da capoeira e fizemos uma roda de capoeira no cemitério. É o que está na história do meu filme. Olha a história da nossa capoeira, como é que foi tão legal isso aí. Ter um mestre, ter uma bisavó da capoeira do mestre e ter um capoeirista em 1890, quando o mestre Pastinha e Bimba estavam nascendo na Bahia. Olha que história da nossa cidade. E é uma história da capoeira, como a capoeira tombada como patrimônio da humanidade. É um filme que, se Deus quiser, quero passar. Quero ver se eu consigo passar até para o mundo todo, para muitos capoeiristas ver. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. É 1h30 de filme, tem muita história bonita. O início do filme até a metade é contando a história da era da escravidão, mas relativa à capoeira também, e depois mais a capoeira, muito geral. E a igualdade racial, que é muito importante. Como foi os negros que fizeram a capoeira, os negros estão muito valorizados no meu filme, é um exemplo que eu estou dando, que é uma coisa correta e certa, é muito importante isso. Eu até falo a última cena do meu filme, então, nós temos esse Vanderlei dos Santos Neves, parente desse cara que foi preso lá em Termas, né? Deve ser o capoeirista. Olha que história, tá? Eu falo assim, ele é negro e eu sou branco. Então, assim, eu até falo, quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Somos iguais. É uma história muito bonita para a turma negra, para a consciência negra também, filme. Então, é uma história que a nossa cidade tem. Então, a capoeira ajudou muito o Dimas também nesse sentido também. Como eu sou um cara que estudei também muito sobre religiosidades, né, conheci muitas religiosidades, então eu falo assim, a capoeira ela tem que ser respeitada, não é a religiosidade que faz a capoeira, são pessoas que fazem a capoeira, mas cada um tem a sua religião, a gente tem que respeitar tudo isso aí. É onde eu falo também, eu faço da capoeira a minha religião. O pessoal fala, Dimas, capoeira não é religião não. Eu falei, eu sei, não é religião não, mas eu faço dela a minha religião, mas eu sou católico. Porque o que é? Religar a Deus através dos bons atos que você pratica. É importante praticar o bem. Se todos nós da humanidade praticar o bem, não existirá o mal. Então a gente tem que ter o respeito para todas as demais religiosidades que tem também no mundo. Então os capoeiristas têm que ter esse tipo de respeito. Mesmo os ateus, os budistas, os outros, qualquer tipo de religiosidade, né? Os pastores e tudo, os padres e tal, tudo tem que respeitar um ao outro. Religião é o que eu falei, é religar a Deus através dos bons atos que nós praticamos. Que o Deus tem que estar na nossa mente. Que eu falo assim, se toda a humanidade fizesse o bem, não existiria o mal. Então Jesus também passou uma boa coisa para todos nós. Jesus morreu, mas deixou um conhecimento para a humanidade. E ele pregou também, ele não pregou a religião tal. Jesus pregou para a humanidade, para fazer o bem. A que eu mais canto é essa musiquinha que eu fiz até no meu filme também, né, que eu falo da capoeira da arte da liberdade. Eu até já cantei essa música também, que é Capoeira da Cobrinha é cultura, é muito mais. A cidade é Leopoldina, estado Minas Gerais. Capoeira é coisa boa, é nossa esperança. Deixa aqui o meu abraço para os adultos e crianças. Tudo que a capoeira tem, é o adultos e crianças. Então, assim, a música foi fazendo mais nesse sentido, elogiando também meu mestre Raimundo, né, elogiando os outros mestres. Então, assim, eu fiz uma música assim bonita para isso da capoeira, para ajudar também, né, no toque do berimbau, do atabaque e tal. Então, porque assim, são músicas que têm assim, um exemplo educativo. Então é o que eu faço e que muitas músicas têm esse lado educativo, mas a gente tem que respeitar os demais lá atrás também, que era da época da escravidão. Então a gente tem que ter esse respeito. Então a música é para isso. Que é um mestre? Então, é um mestre, tem que ser educativo, tem que ser um mestre assim, para
passar o bem para as pessoas, orientar, respeitar todos os demais. Por isso que eu falo, mestre é assim, não pode, não, tem que ser só do meu jeito. Não, a gente tem que respeitar. Mas se o outro está fazendo o bem, nós temos que aceitar também e respeitar. Quando está fazendo o mal, as coisas erradas, aí a gente fica até distante um pouco, né? Porque tem que ter esse lado de um exemplar, ser um exemplo para o bem. É o que eu faço no mundo da minha capoeira. Eu sou um mestre que dou muita uma educação para o bem. É o que eu falo com muitos demais mestres. A gente tem que respeitar esse lado um do outro. Mas cada um tem seu tipo de dar aula, cada um tem seu tipo de fazer, a gente tem que ter o respeito, desde que não seja uma coisa agressiva. Eu não sei falar muito bem sobre isso não, que a boca come, né, não é assim. É, mas assim, comer o bem que a gente fala, né. Então assim, a capoeira ela é essa arte cultural, esportiva, educativa, de boas amizades, então eu sempre o Pastinha falava muito sobre esse lado da união, né, de ter esse parte da educação, né. O Bimba já fez uma capoeira mais agressiva, mais forte, mais que né, tal, mas mesmo assim foi um cara muito respeitado também, né. Então tem que ter esses dois exemplos dos dois, né, que são os principais mestres da capoeira da antiga aí. Quando ele estava nascendo já tinha um capoeirista, o Leopoldino, que agrediu o policial e o subdelegado, olha como é que é a história da capoeira. Mas assim, por isso que é preciso desse respeito de um com o outro, é o que eu falo muito sobre isso. Mas eu tenho um carinho especial, né, mesmo falecidos, com o mestre Bimba e mestre Pastinha, eu tenho. Tá bom. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou-me embora, Paraná, eu aqui já vou me embora, Paraná. Deixa aqui o meu abraço, Paraná, pra todos dessa história, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Capoeira é coisa boa, Paraná é pra todos nós atleta, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou-me embora, Paraná, deixa aqui o meu abraço, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná. Vou-me embora, Paraná, deixa já que vou, Paraná. Paranauê.